Oi, maravilhosas! Né? É o bordão clássico, gente. Sejam bem-vindas, mas claro, bem-vindos todos vocês a mais um episódio aqui do Angel Wagner Pod. Comigo, né, Angel Wagner. Gustavo também, que sempre está aqui com a gente. Boa noite, pessoal. Vamos lá, mais um dia. Convidado mega especial. E claro, gente, ele como para vocês, né, que já acompanharam aí nas redes sociais, Fazano Mota, um grande empreendedor aí do mundo imobiliário, né, e que vai dividir com a gente hoje muita informação, tá? Que seja de empreendedorismo, de vida, de carreira, de tudo. Então, fiquem aí. Mas, primeiramente, obrigada, Fazano, por ter aceito o convite. Espero que você tenha gostado e que a gente possa fazer uma entrevista maravilhosa. Primeiramente, queria agradecer, Gustavo, Angel, pelo convite. Fiquei muito feliz. Eu que acompanho você, né? Vejo o quanto você trabalha, o quanto você é dedicado. A gente acaba acompanhando, né, Gustavo? A gente está na internet, no Instagram, principalmente. Agora tem outras redes, mas o Instagram é muito ativo. Então, te ver o quanto você se desloca, vai para lá, vai para cá. Então, isso aí, para quem é do mercado, o mercado de pessoas, de comunicação, a gente sabe o quanto você trabalha. Então, fiquei muito feliz e honrado com o seu convite. Imagina, eu que agradeço. A gente corre, né, no dia a dia, a gente trabalha também. Até passo isso para as minhas seguidoras, né, que também acompanham a gente lá no dia a dia. Mas também você, né? Isso se deu até por conta do convite, porque gera umas questões, geram dúvidas, interesse. Gente, o Fazano, ele é completamente ativo nas redes sociais, né? Muito. E depois a gente vai contar um pouquinho também da história de vida dele, mas ele é 100% ativo nas redes sociais. Hoje trabalha, então, no mercado imobiliário e ajuda milhões e milhões de pessoas diariamente também que vão lá conversar com ele e tudo mais. Mas, assim, é um nicho totalmente diferente, por exemplo, do meu, né? O Gustavo, por exemplo, tem um nicho diferente de trabalho dele e o Fazano tem o dele, mas ele viu um negócio muito grande dentro do mercado digital, né? E como foi para você se antenar a isso e hoje viver também, compartilhar a sua vida nas redes sociais? Na verdade, eu era diretor da Lopes. Quando teve essa mudança, essa virada de chave na minha vida, foi uma coisa incrível, assim. Porque minha vida profissional eu comecei muito cedo. Eu, com 10 para 11 anos, eu sem meus pais saberem, eu peguei e fiz uma caixinha de engraxate e fui para uma praça chamada Getúlio Vargas, na minha cidade, que é Guarulhos. E ali eu comecei junto com uns amiguinhos do bairro, sem meus pais, né, e fiquei ali e de repente eu engraxei o sapato de um senhor que era escrevente de um cartório da cidade. E foi incrível porque ele me convidou para esse cartório e aí eu fui e comecei a ser o mensageiro interno. Sabe o e-mail de hoje? Sim. Eu era o mensageiro interno, pegava a procuração, o subestabelecimento, o contrato e levava para o tabelião assinar no andar de cima. Então eu ficava dentro, enfim. E com 22 anos eu fui convidado pelo Sérgio Bianco, quero deixar um abraço aqui para o Sérgio e para a Dalila Bianco, que me convidaram para eu entrar numa imobiliária local. E comecei a trabalhar nessa imobiliária como corretor, por sinal eu tive muito sucesso até no Instagram agora, eu postei recentemente, eu fiz o percurso dessa minha vida profissional, inclusive eu estive lá, mostrei como que era a minha vida como corretor nessa operação, que era terceiros. E aí, certo dia, nós estávamos lá e chegou a Tecnisa na minha cidade, para lançar um projeto de altíssimo padrão, um apartamento de 200 metros. Foi onde teve um start, né? O Lucas Silvério, que trabalhava na época comigo lá, nós fizemos um trabalho incrível e eu fechei 6 vendas nesse projeto. Nunca tinha vendido lançamento na vida e eu achei aquilo incrível. E nisso eu fui para a Tecnisa para trabalhar como corretor de lançamento. E aí eu fiz um trabalho num projeto chamado Square, na minha cidade, no qual eu vendi 34 unidades nesse projeto, num só final de semana. E assim, gente, eu nunca nunca tinha participado de um lançamento. Porque nós, por exemplo, quem é do mercado tradicional de corretor de imóveis, quando faz uma venda, às vezes demora 1 mês, 2 meses, às vezes até 3 meses, dependendo, quando é terceiro. O lançamento é por lançamento. E eu fiquei incrível, eu achei aquilo incrível.
E nisso, eu entrei nesse mercado de lançamento muito forte quando a Lopes entrou na minha cidade para lançar um projeto chamado Parque Clube, que é um projeto, na época, em 2007, 2008, todas as construtoras estavam lançando tipologia de clube, condomínio clube. Então, hoje não tem mais, né? O pessoal pega uma área menor, faz um prédio, 2 prédios, mas em 2007 e 2008 era o praxe do mercado. Eles pegavam essas áreas grandes, colocavam-se piscinas, bosque, tudo dentro desse projeto. E às vezes só uma torre. Hoje, por exemplo, são várias, né? Ele tem um pedaço pequeno e são várias torres, piscina. Então, antigamente, né? 2018, então a área era... 2008. A área era maior e acabava sendo maior também o próprio apartamento em si? Por exemplo, o Parque Clube era 8 mil metros, com 6 torres. Mas imagina, nesse projeto tem piscinas grandes, tem quadras, tem... Enfim, é muito grande. Tá. Então, antigamente, posso falar assim, 2008, 2009, eles lançavam um projeto nessa tipologia, que era Condomínio Clube. E nesse projeto, eu também fui campeão de vendas pela Lopes. E a Lopes me trouxe para São Paulo, né? Eu posso falar assim, um caipira de Guarulhos indo para São Paulo. E São Paulo realmente para mim foi um grande sucesso, que eu entrei no projeto Max Casa, chamado Max House, que realmente foi o inicial assim da minha vida como corretor. E eu fui para um projeto chamado Panambi, Max House Panambi, que era 70 metros. Só que o projeto Max Casa, Gustavo, para você ter uma ideia, era 70 metros. Só que você podia comprar o 70 do lado, o 70 de cima, o 70 acima. Você podia fazer triplex, duplex, aumentar o apartamento num piso só. Então, e isso foi um sucesso, que era 70 metros do seu José Paim de Andrade, que eu quero deixar um abraço aqui, antigo proprietário da Rossi, por sinal, eu fui premiado por ele. Enfim, e nesse projeto eu me consagrei campeão, e o diretor na época, que era o Misael, que hoje é um dos diretores da Trisul, acho que não está mais talvez, ele falou para mim assim, Fazano, eu vou te levar para coordenador num projeto na Mufarrege, ali, não sei se vocês conhecem, ali atrás, próximo ali do CEAGESP. Sim. E ali eu foi o meu primeiro projeto como coordenador, foram 318 unidades, eu consegui zerar o projeto em 4 horas. 4 horas? 4 horas, como coordenador do projeto. Só que aí, a Max Casa tinha comprado um terreno na mesma rua. E a Mirella, que é a diretora da Lopes, inclusive acredito que é hoje também, ela falou assim, Fazano, nós vamos lançar um outro projeto nessa mesma rua. Como tinha muitas pessoas que deixaram de comprar e ficaram de fora do projeto que nós tínhamos vendido, que você tem uma ideia, deu até briga para comprar a unidade. Eu falei assim, não, vamos lançar aqui mesmo, vamos aproveitar a estrutura do stand e vamos lançar aqui mesmo. Ela falou, ótima ideia, vamos fazer isso. E o Misael falou que se eu zerasse o projeto, ele ia me promover a superintendente da operação. Superintendente é coordenar uma equipe dentro de uma operação. Sim. Não sei se vocês sabem, a Lopes, Imobiliária Lopes, hoje é a maior do país. Né? Então, imagina, tem mais de 10 mil corretores no país. E eu, poxa, eu fiquei muito feliz, porque a minha carreira ela foi dessa forma. E aí, por sinal, o projeto foi zerado em 2 horas. Caramba. Meu Deus. E aí você é o rei dos recordes. Olha, gente, eu trouxe esse troféu aqui. Eu ia até perguntar isso. É tipo de ex-engraxate e diversos troféus, premiações. Inclusive, você trouxe um aqui, né? No ano 2003, não sei quanto você recebeu. Acredito que hoje já deve estar muito mais, né? Mais de 107 milhões em vendas. O que você acha que te fez, assim, diferente nessa área? O que te diferencia, assim, de alguns outros corretores? Qual caminho você tomou para atingir esse sucesso? Eu acho que, assim, primeiro, para você ter sucesso na vida, você tem que ser humilde. Né? E, por exemplo, eu falei para vocês antes de chegar aqui que eu era offline total. Eu não era online. Agora que as pessoas... eu tive uma... Não, mesmo sendo offline, você fez tudo isso. Imagine se há 10 anos atrás tivesse online, meu Deus do céu. Então, e assim, quando eu fui promovido a superintendente, eu tinha realmente um propósito. O propósito de conseguir ajudar a minha família. Porque, como eu falei, eu venho de uma família muito humilde.
E isso é bíblico, né? Honrai pai e mãe, que você será honrado pelo resto da vida. Foi quando eu consegui realmente reformar a casa dos meus pais. E ali eu percebi que tudo mudou na minha vida. Tudo mudou na minha vida. Por mais que eu trabalhava demais na Lopes, que a Lopes é uma empresa que ela trabalha muito com lançamento. Esse departamento no qual é ali na rua Estados Unidos, nos Jardins. Uhum. Então nós tínhamos muitos lançamentos no final de semana. Então eu abdiquei muito da minha família para poder realmente me dedicar ao trabalho, ajudar famílias que eu tinha, imagina, tinha mais de 100 corretores sobre a minha gestão. Sim. Como diretor, passavam-se de 1000, né? Porque é muita gente mesmo. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Hoje, o mercado imobiliário, para mim, eu falo assim com amor, sabe? Porque tudo que eu construí até aqui, como essa aqui, eu tenho mais de 20 troféus. Em 2015, eu recebi um prêmio de mais de 500 milhões de reais em vendas. Inclusive, está na minha bio, né? Porque quando a gente fala assim, o Fazano colocou lá na bio que ele vendeu mais de 500 milhões de reais. Foi muito mais que isso. Porque quando eu recebi essa premiação foi em 2015, quando eu fui promovido a diretor da operação. Que aí eu fui para a Lopes. Que eu fui promovido a diretor da Lopes. Né? E aí montei a unidade de Guarulhos. Mas por que eu falei isso que eu era do offline? Porque até eu ser promovido, não se falava em WhatsApp. Uhum. Não se falava falava mais em e-mail. Então, essa virada de chave mesmo na minha vida aconteceu em 2020, que foi quando entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, todos nós saímos, né, para se retirar, e foi quando realmente eu decidi virar a chave. Eu falei, bom, agora... Preciso me reinventar agora. Exatamente. E nisso, como eu fiquei muito dentro da minha casa, eu comecei a estudar. Eu já gostava do alto padrão, uma coisa que sempre... E aí eu comecei a fazer os cursos, né? Entender um pouco mais, foi que nem eu falei, eu fiz um curso de comunicação e expressão, eliminação de gírias, como tratar o cliente com excelência. Então, eu fui realmente me moldando, que o pessoal fala que é o brand, né? Você entender a sua marca. E aí como você vai aplicar, né? E como que eu vou aplicar? E nisso, eu recebi um convite de uma agência para começar a fazer os vídeos, né? E queriam me modelar como uma pessoa lá da Barra da Tijuca, um corretor de altíssimo padrão lá. E eu aceitei o desafio, apesar de não ser igual a Andy assim, né? Uma repórter. E quando você falou que a gente ia conversar com ele, eu fui lá, dei uma pesquisada, olhei Instagram e tudo, e a gente vê aquele seriado, qual que é o nome? Que lá em... Sunset, Milha de Ouro. Sim. Gente, eu sou apaixonada. Eu também gosto muito. Meu, por exemplo, ele sempre fica me zoando, porque eu coloco alguns seriados na televisão e vou fazer minhas coisas. Mas são os melhores seriados da minha vida. Eu já assisti outro também que tem no Netflix, que são as casas mais inusitadas do mundo. Sim. Então mostra a casa no buraco, aquela casa que tem lá na Califórnia, aquela toda espelhada para justamente não aparecer no meio das montanhas. E assim, eu vou assistindo e conhecendo o mundo. É que assim, aquilo é tudo marketing, né? Você sabe. Tudo marketing. Né? Tem muitas coisas ali que são inverdades, mas tem muitas coisas que é verdade no nosso dia a dia. Mas hoje, o alto padrão, o alto luxo, como falam, o altíssimo padrão, no nosso meio hoje, para mim é uma coisa normal, mas quem me vê acha inacessível. Não, como você posta, eu faço eventos para alguns famosos, algumas coisas, eu vejo aquelas casas e falo, é normal isso aí, ó. Entendeu? Tem muita gente com casas dessas, muito superiores até, né? Só que o pessoal vê uma coisa daquela assim, eu falo assim, ó, o pessoal assim que não tem acesso, não imagina como é que é esse negócio, é uma vida paralela, né? Uma vida paralela. Porque assim, são outras situações, né? A gente que está acostumado a ver, que nem hoje eu fui avaliar uma propriedade de 18 milhões de reais. Tá. Então, é diferente, né? Você chegar lá, como que você avalia isso? Então, não é de uma hora para outra. Você tem que entender, fazer um estudo de viabilidade, saber qual que é o preço do metro quadrado da região. A maior parte das casas que eu vendo é dentro de condomínio fechado. Então, realmente, eu passo a entender isso como uma coisa... do cotidiano mesmo. Mas retornando à sua pergunta, eu vejo que na minha vida o que faz muito sentido é tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. E ser humilde.
Acho que é o meu normal, né? Que nem eu falei pra você. Eu vi você com essa camisa, eu lembrei como eu usava a camisa, terno. Porque a minha vida era essa. E hoje eu ando como meu cliente. Eu ando de camiseta, mais despojado, às vezes com uma jaqueta, enfim. Mas eu tenho que me igualar a ele. Porque se eu chegar todo engravatado, todo de terno, eu não fico igual a ele. Então eu tive que estudar isso também. Você acha que dá uma diferença isso? Muito, assim? muito. A não ser assim. Porque às vezes você chega até mais que a pessoa, assim, né? Exatamente. A não ser que você vai para um escritório dele. Né? E mesmo assim, você indo para o escritório dele, às vezes ele não está de terno, ele não está, ele está despojado. O proprietário, o executivo, hoje, ele está muito diferente do mercado antes. de antes, vamos dizer assim. Então hoje ele... Mas você acha, então não acha que é aquela primeira impressão que conta? Sim, mas é que a primeira impressão hoje, Gustavo, ela está muito em cima da sua rede social. A pessoa, para ela te atender, ela já deu uma... Que nem você mesmo falou, ó, deixa eu dar uma olhada quem é o Fazano primeiro. Você deu uma olhada quem era o Fazano. É a mesma coisa. Hoje, um cliente para conectar o Fazano, vamos dizer assim, ele foi indicado por uma outra pessoa. Ele viu um trabalho que eu fiz na rede social. Ele sabe que eu sou uma pessoa que eu posso atender ele com excelência. Que eu vou ser uma pessoa que eu vou ter restrição de tudo que ele falar para mim. Porque hoje em dia as pessoas têm muito medo de se soltar, de apresentar o que ela tem hoje. Então eu, como um profissional, vou falar assim, eficaz, eu tenho muito cuidado com isso também. Às vezes as pessoas falam, nossa, Fazano, eu sei que você vendeu aquela propriedade de não sei quantos milhões, por que você não posta que você vendeu? Então isso é complicado, porque quando você expõe isso, geralmente quando você compra uma propriedade, eu vou te dar um exemplo de R$1 milhão, você não passa a escritura por R$1 milhão. Sempre passa pelo menor valor venal, entendeu? Só que não é o certo é você passar pelo valor que você vendeu, que a transação é feita. Então essa é uma das premissas que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes você postando isso, enfim, tem vários termos jurídicos no qual eu me preocupo e é claro que eu preocupo também a pessoa no qual está comprando, que tudo é restrição, ainda mais quando se torna de valores altos, né? E o cliente também é muito mais exigente, né? Vou falar para você que assim, quando um cliente ele quer ser atendido, todos os clientes têm a exigência daquilo que eles estão buscando. Mas eu sou uma pessoa assim que eu vou tranquilo, entendeu? Eu primeiro ponto, eu vou atender o casal. Eu primeiro quero conversar, quero entender. Para eu não fazer vocês perderem tempo e nem eu. Sim. Então eu quero entender o que vocês estão buscando. Ou o que vocês estão vendendo. Entendeu? Então o meu contato sempre é pessoal. Dificilmente eu converso com as pessoas por telefone, por WhatsApp. É sempre pessoal. E porque você acha que o mercado de casas, assim mesmo, na rua, caiu muito? Tipo, a gente mora aqui perto da Chácara Flora, né? E tem casas enormes lá, e um monte para alugar, para vender, assim, coisa que você não via antigamente, né? O pessoal tá deixando de querer ficar em casa para mudar para apartamento, ou são casas muito antigas, às vezes o pessoal ganhou herança e deixou lá para vender. O que você acha que tá acontecendo? Que tem muita casa vendendo, alugando, né? É que assim, hoje o mercado, com a vista de placas, você tem placas para todo quanto é lado aí. Tem muita coisa à venda, tem muita oferta. Mas tem imóveis pontuais. Por exemplo, se o imóvel tiver numa localidade onde realmente está abaixo do preço de mercado, ele vende. Se ele está muito acima do preço de mercado, ele não vende. Vai ficar lá. Agora, eu acredito assim, até eu estava conversando com um amigo pessoal hoje, nós estávamos falando sobre isso. O mercado de São Paulo é um mercado que não para. Não para. Tá falando com o Júlio aqui, que é a pessoa que está aqui com a gente. Quero até agradecer aí pela atenção. Eu estava falando sobre isso. Hoje, o mercado de São Paulo vende muito. Na época do meu pai falava-se kitnet, depois veio loft, depois veio flat, estúdio, e agora tem um outro nome no mercado. As pessoas estão falando compacto de luxo. Por quê? A construtora hoje faz um prédio enorme, lindo, maravilhoso em cima, de 200 metros do apartamento, e embaixo ele coloca o estúdio.
Só que não tem como ele não dar um bom acabamento nesses estúdios. Ele tem que dar o mesmo acabamento para os 200 metros. Então se torna um prédio luxuoso e um compacto de luxo muito bonito. Eu tenho hoje na minha rede um apartamento no qual eu fiz a propaganda, inclusive, de 22 metros no preço de R$500 mil, R$500 mil. E se você perguntar se eu tenho ele à disposição para venda, não tenho mais. Acabou, vendeu tudo. Por quê? A localidade. Hoje um apartamento desse ele é alocado em torno de 8 a 9 mil reais por mês. Aí você fala assim, caramba, como que consegue alocar um apartamento desse? Porque o pé direito dele, ele tem 3,70 metros. Então você entra, ele tem um mezanino onde a pessoa colocou um quarto acima, fez a cozinha, uma parte, tudo com ar-condicionado, lindo. Então, quando a gente coloca à venda esse tipo de projeto, a gente já faz, a construtora já coloca lá um apartamento decorado, você entra, já se projeta nesse local. Já gera o interesse ali mesmo, né? E hoje todo mundo quer comodidade, só que aí que tá. Por que é vendido um tipo de estúdio, né, compacto de luxo? Porque ali, nesse projeto, se estende, vou dar um exemplo, se estende a casa dele no condomínio. Então, tem lá um cowork, tem lá um salão gourmet, tem lá uma academia. Ele tem todo um processo dentro desse condomínio aonde eu vou falar, hoje eu moro num apartamento de 115 metros, só eu e minha esposa. De 4 dormitórios a gente fez 2. Tem um dormitório que a gente usa para hóspede, que a gente não usa ele. Eu vou falar para você, já temos um espacinho quando for. Com certeza. Quando a gente for lá beber um vinho lá com eles, já fica por lá. Aliás, não, assim, brincando agora, né? Aliás, você tá me devendo aquele jantar, né? Exatamente. Você e a Su, que ela já me mandou mensagem, ó, Angélica, vamos sair pra jantar, e até hoje nada. Ela falou assim, chama o Gustavo, né? Sim. E a gente sai pra jantar. Cadê, gente? Ela tá assistindo aqui, que eu tenho certeza. A gente vai sair pra jantar semana que vem. Gente, quero mandar um beijo pra Su. Deixa eu falar, foi ela que fez o convite, né? Então tá feito. Foi ela que fez o convite. Mas assim, hoje eu percebo que o apartamento, por ser tão grande, eu tenho um estúdio de 38 metros, tô dando um exemplo. Eu viveria muito bem nesse espaço, porque dentro desse condomínio tem... Mas, é que eu falo, quando você costuma ter essa comodidade, essa parte de... Aí você... É difícil se adaptar, né? Entendeu? Mas hoje, por exemplo, você pega um médico que vem de fora, ele tem um ponto de apoio, é um estúdio, é um compacto de luxo. Entendeu? E hoje as pessoas locam muito isso. Realmente estudante, né? Muito. As pessoas estão cada vez morando, né, mais sozinhas, então... Ou se é em casal, né? Não tem mais aquela família toda como antes, que se faziam aquelas reuniões, fim de semana, almoço. Assim, tem, né? Mas são raros. Então o pessoal pega ali mesmo o compacto de luxo. Boa. Né? E vivem tranquilamente. Eu vivi por muitos e muitos anos, porque eu tô desde 2010 em São Paulo. Então eu já morei onde você já pensar, eu já morei. E aí eu sempre morei mesmo em estúdiozinho. Tanto o último que eu tava morando era bem pequenininho, 30 metros quadrados, 34 fazia metros. foto, tudo lá dentro. Falei, tudo, como que eu conseguia? Tinha estúdio, cama, cozinha, tudo ali, assim, ó, no mesmo cantinho. E vivia, né? É confortável? Dependendo do seu trabalho, não. Como eu trabalho com muitos looks, muitas sacolas e roupas, sapatos, pra mim não tava dando mais certo, né? Mas para quem não mexe com isso, tranquilamente. Que eu falo, hoje o mercado imobiliário, ele não para. Ele não para. Eu conheci, né, a Raíssa Caran, filha da Valentina Caran, quero até deixar um abraço aqui para ela. E eu participei de um evento onde ela falou uma frase que eu até falo ela sempre. Não existe mercado parado, existe gente parada. Mexa-se. Porque é isso, eu vejo que o mercado imobiliário ele está em constante evolução. É como digital mesmo. Eu me reinventei. Tem muita gente do mercado imobiliário que trabalha comigo, que trabalhou comigo, que não consegue. Eu sei que eu já fui chamado de blogueirinho, de youtuber, enfim, de tudo. Então aí você começa a sair fora da caixa, o pessoal, né, começa a te rotular como se você estivesse fazendo algo de outro mundo. Fala, pra que você tá fazendo isso?
às vezes uma coisa assim que a pessoa que está iniciando desanima, né? Porque não dá ouvido a certas pessoas, certas coisas que falam, a pessoa acaba desanimando ali no começo, né? Ela quer fazer algo diferente, mas o pessoal não incentiva, né? É assim, é comum, e eu sempre falo isso, desculpa usar o termo, mas eu odeio pessoas negativas. Eu saio de perto de pessoas negativas, porque realmente quem reclama, quem aponta, quem tá ali é realmente... E fala, quem tá falando de você é que tá atrás. Na frente não fala, Na fala frente ali, ó, não fala. atrás. Então, se ele tá falando atrás é porque eu tô na frente. Então, eu penso muito isso, sabe? Eu acho que o mercado imobiliário, se eu coloco o pé ali fora, né, eu sei que eu tô competindo com mais de 50 mil corretores. E por que eu sou diferente? Por que eu sou diferente? Por que eu sempre fui diferente no mercado imobiliário? Eu tenho uma Lulu da Pomerânia, a Suzy, que é uma filha minha de 4 patas, e eu conversando com a agência, a gente precisa fazer um vídeo diferente. Uma coisa diferente que não tem no mercado imobiliário. Então, tem aí o último que eu lancei, uma casa de 3 milhões e 700, onde eu fiz a apresentação junto com a Suzy, uma Lulu da Pomerânia de 3 anos. E deu views, né? Como fala, ela viralizou. Então, o que é isso? É você ser diferente. Quando eu entrei para lançamento e teve um projeto na minha cidade, e eu conto isso com todo prazer, porque eu achei isso algo incrível. Como eu falei aqui, antes, um evento para apresentar o projeto a ser vendido era uma convenção, né? Hoje, a convenção é feita através de live, né? Enfim. Sim. Mas a convenção era presencial. Eu lembro que foi no Shopping Internacional da minha cidade, que é Guarulhos, onde teve uma apresentação lá do diretor, do engenheiro, do arquiteto, para apresentar o projeto. E esse projeto ele chama-se Everday, que é um projeto de comercial e residencial. Só que eles lançaram o comercial junto, primeiro. Tinha os 2 projetos, só que lançaram o comercial primeiro, que eram os 2 no mesmo quarteirão. E o comercial falaram o seguinte, que esse projeto seria para médicos. Olha que incrível. Seria para médicos. Resumindo a história. No outro dia, a maioria dos corretores que estavam naquele evento estavam na porta de hospitais, na porta de consultório, fazendo panfletagem. Sabe aquilo? Entregando o folheto do projeto que ia ser lançado. Depois eu tenho uma coisa para falar sobre isso. E eu falei assim, eu sempre quis sair fora da caixinha. Acho que por isso que eu sempre fui campeão em tudo que eu planejei, que eu criei uma estratégia. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o livrinho da Unimed, na época, que agora é tudo digital, né? Sim. E eu comecei a ligar para os médicos e marcar consulta. E eu comecei, olha, marquei a consulta. Fui até o seu consultório, doutor Gustavo, como vai? Tudo bem? Olha, eu tô bem, tô bem de saúde. Na verdade, vim aqui fazer uma oferta para o senhor. Vim aqui apresentar um projeto incrível. Resumindo, final de semana, eu vou estar nesse projeto e você é meu convidado. E ia. O cliente ia. Resumindo, eu fui campeão do projeto. Foi o que mais vendi dentro desse projeto. E qual era a reação das pessoas ao você chegar e... Alguns falavam assim, eu vi já esse projeto, eu vi lá as bandeiras e tal, vai ser incrível, eu tenho interesse sim. Eu posso ir lá no final de semana? Pode. Alguns falam assim, eu não acredito que você marcou uma consulta para me falar do projeto. Eu falei, eu sei que o senhor está ganhando por isso, né? Mas, na verdade, desculpa a ousadia. E dava certo, a maioria dava certo. Sim. Tanto que, graças a Deus, eu fui campeão do projeto, foi o que mais vendi. Mas o que é isso? É você ser diferente. Então, quando essa agência... Você buscou uma estratégia diferente dos demais, né? Porque o que eu ia comentar, a gente toma café numa padaria ali e às vezes a gente saindo, tem uns pessoal que fica entregando uns panfletos pra gente, dos imóveis, mas não sei se é uma boa estratégia ali, né? Abordar o cliente ali daquele jeito também, né? O que você acha desse tipo de... Eu acho assim que se você faz uma prospecção, panfletagem você distribui. E cada dia era um diferente. Eu falei, esse ramo de imobiliário, eu acho que o pessoal também é que se iludem bastante. Tem muita gente que se ilude, né, também, né? Vê às vezes um cara como você, pensa que vai chegar rápido ali, né? Porque eu não sei como você passou, como foi no início lá. Você sofreu bastante, você tinha ajuda, assim... eu não sei como esses corretores vivem, porque eu não sei quanto tempo demora, assim, mais ou menos, para vender um. É isso que um cara que tá ali entregando um panfleto na padaria, quanto tempo ele... Por que eu tive equipes na Lopes e eu fui campeão nessa operação?
Porque eu ensinava o corretor a fazer esse tipo de prospecção. Que a prospecção tem que ser olho no olho. Quem fala a verdade não merece castigo. E a forma como você lidar com isso, se a pessoa... Porque assim, tinha corretores que era sobre a minha gestão, que era mais velho do que eu, tinha idade para ser meu pai. E tinha corretores que tinham idade para ser meu filho, um exemplo. Só que os mais velhos, eles vinham para a nossa profissão achando que já ia vender 50 unidades. E não é bem assim. É um processo. A venda é um processo. Esse tipo de prospecção, a padaria ela cobra, o comércio ela cobra para ficar lá. Para a construtora deixar um corretor lá. E o corretor que fica na porta desse comércio, ele é por escala. Então, se ele não estiver preparado para abordar a pessoa... não é fácil ele não pegar... vende nada. Não é fácil pegar o pessoal ali saindo da padaria com pressa na correria. Então, por exemplo, pega você bem aparente, bem vestido, com crachá, sempre sorridente ali. Sai uma família... Bom dia, família, como vai? Tudo bem? Olha, tenho um projeto incrível que vai ser lançado aqui na Vila Madalena, que é para vocês, é para sua família. E, sabe, naturalmente. Então... O cara é bom mesmo. Dos 10 que abordou a gente, nenhum falou dessa forma assim. Mas aí que tá. O que impacta as pessoas é a curiosidade. Quando você já fala do projeto, com certeza você não conecta. A conexão ela vai da empatia, da forma como você realmente solta. Como você solta as primeiras palavras ali, né? Percebe-se. Eu não conhecia você. Eu conhecia a Andy. Qual foi a impressão que você teve comigo? Nossa, já gostei pra caramba de você. Mas por quê? Porque eu fui primeiro para você, mesmo conhecendo ela. A comunicação ela é muito importante diante das pessoas. Eu falei hoje numa live, que eu faço live, inclusive todos os convidados. Eu faço live todo dia 8h01 da manhã. Todo dia 8h01? Todo dia 8h01 da manhã eu faço uma live para os corretores que estão iniciando no mercado imobiliário. Eu falo que é um transbordo meu, né? Para quem está no mercado imobiliário. Quanto tempo você está com esse projeto já? Eu comecei segunda-feira. E vai ser de segunda a... Segunda a sexta-feira. Segunda a sexta. Então, assim, e aí eu vejo que depois um monte de gente mandando mensagem, agradecendo, porque hoje eu estou transbordando, que fala, né? O transbordo é isso. Eu abri uma mentoria, eu tenho um mentor, né, que me orienta e tal. Ele falou, Fazano, você precisa abrir uma mentoria. Eu falei, imagina, precisa, Fazano. Ok, então tá bom, vou fazer. Abri a mentoria para 10 pessoas somente, em 2 horas acabou-se. Acabou. Aí eu preenchi as 10 pessoas. E agora... mês que vem eu vou abrir outra mentoria, é claro que mais seleta ainda, porque a minha mentoria ela é pessoal. Eu não faço uma mentoria em grupo, eu faço individual. Individual? Porque aí que tá, eu queria fazer algo diferente, como eu falei. Se você não for diferente, você vai ser igual a todos. Então eu percebo que a forma como eu penso difere-se dos outros corretores do mercado imobiliário. Chegou numa fase que você fala, eu tenho que transmitir esse conhecimento, né? Não é por dinheiro, por nada, é porque você realmente vê a necessidade de querer ajudar mais pessoas, né? É que assim, por ter ficado muitos anos numa operação como líder, é estranho falar isso, né? Mas eu tenho a necessidade de ajudar as pessoas. Eu tenho que viver isso. E às vezes quando eu entro num lugar, eu fui convidado, por exemplo, eu estava em Ubatuba, o dono de uma grande operação lá, de uma imobiliária grande, me convidou para ir lá. Falou, poxa, fala com o meu pessoal. E aí eu falei com uns 15 corretores que tinham lá, meu Deus, eu não consegui sair da imobiliária. Porque todos querem a informação. Quando vê lá, de engraxate a 500 milhões de reais em vendas. Caramba, como que ele conseguiu vender 500 milhões? Né? E assim, gente... Eu coloquei lá 500 milhões de reais em vendas, mas pode olhar na minha bio, tá? Tem lá o diretor da empresa junto com o Dr. Francisco Lopes, que é o dono da Lopes, me entregando uma premiação de 500 milhões de reais em vendas. Então eu tenho como provar, é uma prova social realmente. Que eu vejo que tem muitos corretores que colocam, eu não gosto de citar nomes, que vendeu não sei quantos milhões de reais e na verdade não tem a prova social. E eu sim, né? Inclusive... Quero agradecer o Vance, né, lá do Jornal de Brasília, que fez recentemente uma entrevista comigo e foi para o jornal lá de Brasília, onde eu falei para eles o que tinha acontecido na minha vida e hoje eu percebo que eu sou uma referência entre os corretores de imóveis do país, né?
Então eu fico muito feliz por isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Qual que foi a sua, assim, talvez não por falar em valores, mas também se falar em valores, mas qual foi a sua maior venda, maior conquista como corretor? Como agente imobiliário, né, assim? Eu acho assim, quando você faz uma venda de uma propriedade, seja qual ela for, né? Os 7 dígitos, como falam, muda muita coisa. Muda. Para quem vê de fora, acha isso uma coisa fora do comum. Mas eu posso afirmar para vocês que a maior satisfação que eu tenho é você realizar o sonho das famílias que eu vendo. É diferente. A minha satisfação é ver o quanto uma família ela fica feliz quando adquire algo que ela está procurando. Eu vou dar um exemplo aqui. Tinha uma família que estava procurando imóvel há 2 anos. E eu, gentilmente, fui apresentado por um outro cliente que já é cliente meu de carteira. Ele falou assim, Fasano, foi totalmente diferente o seu atendimento. No segundo encontro eu vendi para eles. E eles estavam procurando há 2 anos. Entendeu? E no segundo encontro você já conseguiu fazer a venda? Exatamente. Por quê? Estava até comentando com o Gustavo antes da gente começar aqui. Eu procuro ser o mais assertivo, porque eu acho que o tempo hoje ele é muito importante. Então, o que eu faço? O casal está procurando um imóvel. Vamos combinar da gente conversar? Eu quero entender o que vocês querem. Por quê? Tem muitos corretores que começam a apresentar vários imóveis e não acerta. Ele não é assertivo. E se torna, sabe o quê? Uma vez eu ouvi de uma cliente, ela falou assim, olha, eu não aguento mais ver casa que eu não quero comprar. E isso é uma coisa que impacta muito para mim. Mesmo porque eu acho que quando você faz uma coisa com prazer, é diferente. Se eu não tenho a propriedade, eu não vou incomodá-lo. Eu só vou incomodá-lo, que na verdade não é um incômodo, né? Para eles uma porque tem gente que quer ficar segurando o cliente mesmo não tendo ali o negócio, né? Quer ficar ali segurando, enrolando. Isso que eu tenho de fazer uma pergunta. Assim, nós estávamos buscando, né? Pesquisando lá, vamos supor, algumas casas. Aí a gente passou o perfil, ele deu até uma risada lá, ó. A gente buscou o perfil da casa, informamos o que a gente queria, tudo mais. Aí a pessoa começa a mandar casas diferentes lá, valor alto ou velha, o que leva a pessoa a fazer esse tipo de envio? Despreparo. Por exemplo, se você faz uma pergunta para mim, hoje mesmo entrou um cliente perguntando para mim se eu tinha casas num condomínio lá na cidade de Arujá, que é uma cidade que eu sou bem ativo, próximo a Guarulhos. Ele queria uma casa dentro do condomínio Arujá 5. O que eu fiz? Eu falei, olha, eu tenho algumas opções, mas eu preciso entender o que você quer. Entendeu? Preciso entender primeiro o que você quer. Porque não é só a casa. É o tipo de acabamento, é contemporânea, é clássica. Qual que é o tipo de imóvel que você está buscando? Qual que é o estilo de casa que você gosta? Eu preciso entender isso. E hoje a gente tem aí a Casa Cor. Você pode muito bem pegar um cliente e marcar com ele na Casa Cor. Olha que incrível isso. Enfim, eu estou dando uma opção. Sim. Mas o meu trabalho vai muito em cima de consultoria, entende? Eu sou seu consultor, eu sou seu agente, como você pode dizer. Eu estou aqui para te ajudar a comprar uma propriedade. Só que para isso eu preciso entender o que você quer. E da forma como eu faço, dá muito certo, porque você acaba conectando as pessoas. E geralmente o cliente, ele indica quando ele é bem atendido. Sim. E ele fala assim, Fazendo, faz o seguinte, primeira pergunta, você está com pressa de comprar um imóvel? Fazendo, eu não estou com pressa. Ok, então fica tranquilo que eu vou encontrar um imóvel para você. E aí eu faço muita parceria. O erro do corretor de imóveis hoje é não fazer parceria. Ele não faz parceria. Por quê? Ele fala assim, imagina, eu vou fazer parceria com outro corretor. Vai dividir os custos, a comissão e tudo mais. Exatamente. Só que, às vezes, ele se esquece que a imobiliária que ele está, ele é parceiro dessa imobiliária. Ele é parceiro dessa imobiliária. A imobiliária já é parceira dele. Entendi. Só que, assim, hoje o mercado, ele, às vezes, vou dizer assim, o Gustavo, ele é corretor. Ele tem um imóvel que eu não tenho. Só que eu tenho um cliente que ele não tem. Entendi. E quando a gente faz essa junção, dá muito certo. Entendeu? Por exemplo, eu recebo muito
corretores me mandando mensagem assim, ó, posso colocar? Pode? Assim, ó, vou colocar uma aqui que eu recebi vindo pra cá. Olha que incrível. Wagner. Fazano, boa tarde, obrigado pelo retorno, meu amigo. Como é que você está? Espero que esteja tudo bem. Fazano, entrou essa casa aqui de um cliente nosso aqui do escritório, tá? E como eu não trabalho condomínio, eu logo pensei em você, né? E eu acho que até vi um vídeo teu falando dentro do condomínio ali de Arujá. Essa casa é uma casa que ela não é tão nova, tá? É uma casa até um pouco mais antiga, mas é uma boa casa, tá? Uma sobradada, enfim. Eu vou te mandar as fotos, você me permitindo, eu te mando tudo via e-mail, você me passa aqui, você dá uma olhada, tá? Aí, em seguida disso, me liga que daí a gente conversa de valores, eu te falo qual é a intenção do proprietário, ele tá precisando vender, né? E sabe que quem comprar vai ter que fazer uma pequena reforma na casa e tal. E aí você avalia e aí me fala direitinho se a gente podemos trabalhar, tá? Que como você já está dentro disso, acredito que você até tenha clientes de carteira que comprem lá dentro, enfim, para investimento e tal, e aí fica mais fácil, e é mais fácil eu dividir o pão do que ficar tentando fazer tudo sozinho, e não é minha praia isso daí, então tem que ter essa sabedoria, né? Então eu conto contigo, Fazanão, manda teu e-mail aqui para mim, eu te mando as fotos da casa, as características, tudo direitinho, e aí você avalia, se der pra gente trabalhar, nós seguimos juntos, tá ok? Obrigado, viu, Fazanão? O segredo da venda é a parceria. Sim. E muita gente não vê isso. E eu ponho muito isso forte na minha rede social. Tudo que eu faço é parceria. Tudo que eu faço é parceria. Né? Então, por exemplo, a pessoa... unir o útil ao agradável, né? Exatamente. Só que muita gente passa a ser, posso usar o termo, egoísta. Sim. Passa a ser egoísta. Ele tem um cliente que quer comprar, ele fica quebrando a cabeça, querendo achar propriedade para vender para o cliente. Então, assim, eu vejo que cada um na sua praia, né? E dá muito certo isso. A gente tem um apartamento de 28 milhões para vender. Quem dera. A gente vende e estamos buscando um de 40 milhões, né? Olha, a palavra tem poder, viu? Não é? Né? A gente está vendendo o nosso de 28, Você né? sabe que um corretor muito conhecido meu em Mogi, ele vendeu uma casa para uma moça que faz sobrancelha. De 2,5 milhões de reais. Nossa. Então, assim, para ela foi um sonho. Então, eu acredito muito que a palavra ela tem poder. Não é sobre valor, né? É sobre sonho mesmo. Então, às vezes as pessoas falam isso, né? Falam muito isso. A gente que trabalha no alto luxo, tem muita gente que tem esse paradigma na cabeça. Mas, realmente, as pessoas que estão procurando uma propriedade como essa, o qual você citou de valor, o problema dela não é o financeiro. Ela tem outros problemas igual ao nosso. O financeiro ela não tem um problema, ela tem outros problemas. Então, enfim, a gente tem muitas situações onde às vezes eu vou fazer uma avaliação numa casa grande, num apartamento. Eu fui avaliar um apartamento no Jardim Europa de 42 milhões de reais. E eu entrei lá, o proprietário estava lá e ele estava sozinho na casa. Quando eu entrei junto com a equipe para fazer a gravação, nós ficamos conversando 1 hora. Porque ele era tão carente de pessoas, né? Os filhos casaram-se, enfim. E ele estava ali sozinho naquele apartamento enorme. Então não interessava nem para ele estar dentro daquele apartamento. Ele queria mais uma conversa mesmo, né? Amigo. Talvez sim, mas assim, é claro que o intuito é dos filhos vender para levar ele para uma coisa maior, sim, menor, né? Ali mesmo. Só que o que eu percebi é uma pessoa de muita posse, mas com pouca... Como fala? Poucas pessoas ao lado dela. Né? Então, o problema dela não era dinheiro, o problema dela era ter pessoas do lado dela, novas pessoas para estar conversando, dialogando, enfim. E eu gosto muito de conversar, e aí ficamos lá, a pessoa fazendo, vamos lá, precisamos filmar. Você sabe muito bem que é isso. Fazendo, deixa eu te perguntar uma coisa. Como você define hoje a situação atual do Brasil? Essa mudança de governo e tudo mais. Hoje em dia, você acha que comprar um imóvel ainda é um bom investimento? Para aquela pessoa ali que às vezes não tem um montante todo para comprar imóvel, você acha que vale a pena
comprar apartamento em planta. Muita gente antes comprava apartamento para investimento, né? Ah, eu vou ficar recebendo um aluguelzinho pro resto da vida. Hoje já tem muitas pessoas que falam, hoje não vale mais a pena. Com esse dinheiro, você deixa investido, você consegue fazer outras coisas. Esse negócio, eu prefiro morar de aluguel do que ter o meu próprio apartamento. O que você acha sobre isso? Então, assim, o mercado imobiliário, ele tem vários braços, né? Por exemplo, hoje eu trabalho numa parte onde o cliente quer ir para um condomínio fechado. Uma casa com segurança, com porteira fechada. Às vezes ele compra uma casa, eu tenho uma empresa, inclusive, quero até deixar um abraço pro pessoal da Stratos, que sempre está ambientalizando as casas no qual eu vendo. Por sinal, agradecer aqui a Patrícia, o Oswaldo, porque sempre estão ali me ajudando. Às vezes eu vendo uma propriedade, eles vão lá, ambientalizar a casa inteira, e aí o cliente chega e fala assim, não, eu quero que deixa tudo, ou tira isso. Sabe aqueles que têm aquele leão de madeira enorme na frente? Sim. Eles que fazem isso para mim. Então, assim, hoje o mercado imobiliário, no qual eu trabalho, ele é pontual. A pessoa está saindo de um apartamento e quer ir para uma casa. Mas tem muita gente saindo de casa e indo para apartamento. Quando se fala em lançamento, o mercado imobiliário ele não para. Inclusive, eu até postei semana passada que esse semestre aqui vai ser incrível, de 2023. O que eu percebo? Então o governo, esse negócio não afetou em nada, assim. Assim, Gustavo. Você não acha que o pessoal ali tá meio segurando um pouco? Eu vou te falar. É que você trabalha com um nível, né, Sim. de cliente elevado, que não sofre esse tipo de crise, né? Mas o que você vê o pessoal comentando ali. Assim, eu trabalho com compacto de luxo também, vendo algumas unidades de estúdio, como falam, flat, enfim. Então, eu tenho, como falar, tenho contato com todas as incorporadoras de São Paulo, inclusive de Balneário Camboriú, a FG, quero deixar um abraço para todos lá também, que sempre me tratam muito bem. O que eu percebo no mercado imobiliário hoje, que existe cliente para tudo. Só que se você vê o mercado como uma coisa, o mercado imobiliário como uma coisa negativa, ela não existe. Eu não conheço ninguém que investiu em imóvel... E se arrependeu. Não. E perdeu dinheiro. Deixou de ganhar se ela teve que vender rápido para fazer um outro tipo de operação. Mas se você vender com tranquilidade, dificilmente você perde o valor que você investiu. Agora, respondendo a sua pergunta, hoje o mercado forte que existe para se investir, que muitos falam, a moeda forte hoje é um imóvel. É um imóvel. Não tem como. Quando falou que o governo atual ia fazer uma situação na poupança, vocês viram como é que foi. Então, assim, hoje eu percebo que o imóvel, tanto de lançamento, quanto terceiros no qual eu trabalho também, muito ativo, tá vendendo, não para. É que nem eu encontrei ontem um cliente, um corretor no cartório. E ele falou para mim assim, nossa, Fazano, o mercado tá acontecendo muita coisa no mercado. Então, assim, eu sei que está acontecendo muita coisa. O mercado atual, todo mundo que tem dinheiro está dando direção para o imóvel. Isso é fato. Então, percebo assim, que na crise é o imóvel. Na alta é o imóvel. Não para. Por quê? Principalmente aqui em São Paulo, vou se dizer assim. São Paulo é um mercado que tem gente casando. Olha só. Vou dar um exemplo aqui básico, mas é a real. Vai para uma igreja agora marcar seu casamento, que você quer casar daqui a um mês. Vê se você consegue em qualquer igreja. Você não consegue. Aí você vai lá no cartório de pessoas e registros naturais e olha lá quantas pessoas estão se separando. Aí você olha lá, quantas pessoas estão casando? Aí quantas pessoas estão se formando? Acho que é maior separando o número, né? Não, espero que não. Então, assim, quantas pessoas estão que têm seus filhos que estão indo para morar sozinho, igual foi você, um exemplo. Quantas pessoas saem de outras cidades e vêm para São Paulo para morar sozinho? Então, assim, estou falando São Paulo, que é um exemplo, mas praticamente é o país inteiro. Imóvel sempre foi e sempre vai ser uma moeda forte. Dificilmente, tantos anos no mercado imobiliário, eu não conheço pessoas que deixou de ganhar.
Mas certamente investimento. você já ouviu isso que eu te falei, né? Sim. Que o pessoal, não, hoje não compensa comprar o próprio apartamento, hoje é melhor você ter esse dinheiro investido para alguma outra oportunidade melhor e tal. Mas vamos supor, a pessoa que paga ali o aluguel, vamos supor, R$ 2.500 por mês, ela podia estar pagando a parcela do apartamento e já morando lá, ou isso que eu não consigo, Ó, eu vou te dar um não consigo exemplo. entender. Por que que não é um bom investimento? Porque às vezes a pessoa vai ficar presa por isso nisso 20 anos, né? Aí se acontecer algum problema, ela não consegue arcar. Deve ser por isso que o pessoal fala, né? Que não seja tão bom, né? Vou te dar um exemplo básico. Em 2016 eu comprei um imóvel atrás do McDonald's da Marginal do Tietê, ali no Paris. Sabe ali o Paris, tem o McDonald's, atrás era a Filizola e foi lançado ali pela uma construtora um projeto. Esse apartamento, na época, nós pagamos R$198 mil. E nesse mesmo ano eu comprei um carro chamado C300, um Chrysler. Eu paguei nele R$160 mil. E eu fiquei com esse Chrysler alguns anos. Eu falo assim, eu fiquei com ele, eu comprei em 2016, eu fiquei com ele até 2019, que acho que 3 anos com esse carro. Quando chegou o final, estou dando um exemplo de carro, mas a real só para você entender. Aconteceu uma situação, deu perca total nesse carro. A Porto Seguro me pagou R$90 mil por ele. Nossa. Perdeu R$70 mil em 3 anos. Não, eu usei o carro, né? Vou falar assim, muito bem, por sinal. Mas eu quero dizer, sabe quanto valia o apartamento na mesma época? R$450 mil. Você imagina se eu tivesse pego esse valor do carro e tivesse comprado 2 apartamentos? Entendeu? Então, assim, não existe. Quando uma pessoa compra um apartamento na planta, a gente tem aí um índice que valoriza em torno de 38% no período de obra. Período de obra, não existe juros. Existe somente uma correção chamada INCC, Índice Nacional da Construção Civil, que é o que corrige esse mês a mês. Nesse período, a correção ela é muito menor do que a valorização. Compreende? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você compra um imóvel que vale R$100 mil. No período de obra, que é 3 anos, você vai pagar 30% desse valor, que é R$30 mil. Quando você recebe essa propriedade, está faltando R$70 mil para você fazer de financiamento. Só que o valor da valorização ele é superior ao valor de R$30 mil no qual você investiu. O imóvel não vale 100 mil, ele vale 140 mil reais. Compreende? Então, assim... Mas você recomendaria a pessoa junta um dinheiro, uns 6 anos, mais de 70% do valor para já dar? Ou você acha que a pessoa chega ali com R$20 mil e já dá uma entrada lá e depois... Eu acho que é melhor ela, né, juntar, ter uma segurança, porque ela vai pagar bem menos juros também, né? Não existe juros no período de obra, somente correção. Só no financiamento, né? Quando você faz o financiamento hoje, que é sistema SAC... realmente eu paguei parcelas fixas. Eu paguei quase metade do apartamento só para construtora. Sim. Que a Caixa só tinha aprovado 70 mil lá no caso, né? Quando você faz um projeto quando você compra um projeto diretamente com a Caixa Econômica Federal, a escritura já sai por imediato. Agora, quando você compra um projeto que é um contrato, um instrumento particular de venda e compra, você faz um contrato diretamente com a construtora, que você está prometendo em pagar e ela está prometendo em entregar, que é aquele período de obra, que é o período de 3 anos, geralmente é 3 anos. Nesse período, você paga em torno de 30% do valor do imóvel, às vezes 40%, dependendo da construtora. E você vai pagando. Só que nesse período que você vai pagando, que é a construção, a sua correção é INCC. Sim. Não é juros. Quando chega na entrega das chaves, você tem que, ou você paga a construtora o que você deve, ou você faz o financiamento bancário. Geralmente, a maioria das vezes as pessoas fazem o financiamento bancário, por quê? Às vezes ela pega o imóvel, loca o imóvel, que o próprio valor da locação ela vai pagando o mensal da prestação mensal. E hoje os financiamentos são tudo sistema SAC, que é sistema decrescente. Você vai pagando e vai diminuindo o valor. Então, assim, minha opinião, se você tem a capacidade de fazer investimento, não há por que ter medo de fazer o investimento num imóvel na planta. Mesmo porque hoje em São Paulo o que mais vende hoje é lançamento. É verdade. E qual dica
você daria assim para quem quer seguir essa carreira, para quem quer entrar no mercado de trabalho? Nós já falamos aqui várias dicas e diferenciais, né? Mas tem uma assim que você hoje até esteja passando nos seus projetos, nas suas lives, consultorias, para quem quer ingressar? Eu acho assim, o mercado imobiliário, ele não é simples. Ele não é um mercado fácil. Por isso que eu falo, hoje, para você ser um corretor de imóveis, você tem que amar o que você faz. Vestir a profissão de fato. Tem muita gente que é corretor e não fala. Sim. Tem vergonha de falar que é corretor de imóveis. E eu vou falar para você, a corretagem, eu sempre falei isso, né? Uma vez eu estava com um cliente, ele falou para mim assim, nunca deixe de atender um corretor de imóveis, porque ele pode lhe deixar rico. E quem falou isso foi um cliente que eu vendi uma propriedade para ele na Avenida Paulo Facini, em Guarulhos, que é uma avenida muito... É como se fosse uma paulista. E ele comprou essa propriedade no valor de R$250 mil. Hoje essa mesma propriedade vale R$5 milhões. Nossa. Então assim, por que isso? Hoje, para você ser um corretor eficaz, você tem que estar antenado a tudo. Por exemplo, eu, Fazano, quando eu decidi vir para o digital... Eu não fazia... para fazer um stories de 15 segundos, que era antes, eu demorei 1 hora. Entendeu? Então, assim, porque eu me joguei mesmo. Eu falei, não, eu vou fazer, eu vou entrar nisso. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, Fazano, eu não tenho as ferramentas para fazer o digital. Não importa, um telefone, seja qual for o modelo, você consegue fazer o digital. E hoje, com o poder da internet, do YouTube... até o próprio do Fazano, que estou sempre dando dica. Por sinal, eu estou dando todos os dias dica, 8h01 da manhã, faço minhas lives lá. Tem crescido várias pessoas e me agradecendo, porque hoje eu estou num momento de transbordo, né? Fui convidado agora para dar uma palestra para a Remax. Então, assim, eu estou muito feliz com esse novo, do que está acontecendo na minha vida. Até vocês, uma outra pessoa também me chamou, enfim. Mas por quê? O mercado imobiliário hoje, ele é transformador. Mas se a pessoa não tiver humildade... E geralmente quem entra nessa profissão faz uma venda e aí muda, entendeu? Muda da noite pro dia, né? Muda. Eu tive um corretor, Gustavo. Lançamos um projeto no Morumbi e eu contratei esse corretor, ele era motoboy. E eu perguntei quanto que ele ganhava, em média, por mês. Ele falou, em torno de R$2 mil. Falei, poxa, legal. Fazendo, mas eu não deixei de trabalhar, eu continuo entregando as minhas pizzas. E eu quero trabalhar de corretor. Falei, então vamos lá, eu vou te ensinar. Ensinei ele a fazer o trabalho, ele participou de um lançamento, ele vendeu. Eu lembro que ele colocou R$42 mil no bolso. Ixi. Sumiu. Sério? Ficou rico. Por quê? Ele estava acostumado a ganhar R$2 mil por mês. Eu já ganhei meu ano já. Gente! E aí eu liguei para ele, não me atendeu. Foi que a minha secretária na época ligou para casa dele. Eu conversei com a mãe dele. A mãe dele falou: meu filho agora ele só tá na balada, né? Que é a palavra. Eu falei: poxa, que pena. Por quê? A pessoa ela estava acostumada a ganhar R$2 mil por mês. Ele comprou um carro e foi embora. Por isso que é que o pessoal, né, quer, assim, porque eles vendem 1 ou 2, ali 3 apartamentos, ele consegue suprir os 6, 7 meses que ele, né, passou ali sem vender nada, né? Ele fala, pô, eu preciso 1, 2 por ano, pelo menos, meu Deus do céu, será que eu não vou conseguir? E se contentam com isso, né? Tem gente que se contenta em ficar ali por 1 por ano, ou 2 por ano, né? É que assim, o corretor, quando ele entender que o trabalho dele é por ano, não por mês, Sim. Tudo muda. Por isso que eu falo, hoje, para você ser um corretor bem-sucedido, você tem que ser bem liderado. O corretor bem-sucedido, ele tem que ser bem liderado por ele. Porque às vezes ele coloca um bom dinheiro no bolso e sai gastando. Né? Você vai encontrar muito corretor por aí, e o cara falando que é corretor, que vendeu isso, que vendeu aquilo, só que daqui a pouco o dinheiro dele acaba. Falando em liderança, você se considera um bom líder? Eu me considero um bom líder porque eu estudei para isso. Muito. Estudei muito. E o que você acha que ali tem que ter um bom líder? Eu acho assim, um corretor, quando ele trabalha numa grande operação, numa imobiliária, ele tem que estar muito bem alinhado com a sua liderança. Se ele não estiver alinhado com a sua liderança, ele não consegue desenvolver. Sozinho, não. Então, hoje eu percebo que tudo que acontece no meu mercado
de trabalho é em cima do que eu aprendi na liderança. E a minha liderança, ela vai acima, ela vai além, porque eu não paro, né? Esse ano eu já li 7 livros. E isso faz parte da minha liderança. De eu me policiar em fazer as coisas da forma como tem que ser feito. Agora, respondendo a pergunta da Angel, eu vejo que o corretor de imóveis hoje, para ele ser bem sucedido, ele tem que estar antenado com tudo que está acontecendo no mercado. Tem que seguir pessoas que só mexem com isso. Tem que estar ali seguindo o ramo dele ali, né? O nicho dele, acompanhando pessoas do nicho dele, também, né? Ó, semana passada eu dei uma palestra na Semana do Alto Luxo da Arquitetura. Tava o arquiteto lá que fez a casa, a casa bem famosa, né? Enfim. E assim, eu fiquei muito feliz e honrado, porque eu estou participando de coisas aonde estão me chamando. E isso é muito bom, porque quando você começa a entender de fato o mercado, você vai indo para todos os lugares, mas tem gente que não sabe nem quem foi que fez uma arquitetura da casa. Não sabe nem que é um pé direito da casa. Não sabe nem que é uma certidão negativa de ônus de propriedade. Não sabe nem buscar uma certidão de débito da prefeitura. Entendeu? Tá ali só vendendo o produto e não entende nada. Pega o memorial descritivo, não sabe nem o que está acontecendo. O que tá acontecendo. Entendeu? Você segue alguma rotina diária, assim? Tipo, que hora você costuma acordar para executar tudo isso, dormir? Você tem algum hábito seu que você não deixa de fazer? Eu acordo todos os dias 6 horas da manhã. Isso já desperta, porque a Sueli, ela dá aula, ela é professora, e isso a gente já tem esse hábito. Então, 6 horas, como eu moro num apartamento alto, que é uma cobertura de um prédio, eu vejo o nascer do sol todos os dias. Então, eu tenho o hábito de já deixar o meu celular. A hora que eu acordo, já está um pouco meio que escuro, eu já armo o meu como fala? Como fala o pedestal, né? Que eu tenho? Tá. Como fala? O tripé? Um tripé, e já coloco ali o celular já para filmar o nascer do sol. E sempre eu fico pegando várias imagens, eu gosto muito de nascer do sol. Eu também. E aí, ali já é o meu inicial, eu já coloco uma boa música, ali a gente já começa a fazer um lanche para poder sair, tomar um café. Eu gosto muito de abacate, adoro abacate. Então, enfim. E aí depois eu já entro no meu escritório, já preparo o meu conteúdo, agora principalmente que eu estou preparando as lives de manhã, né? Hoje eu falei sobre a arte da prospecção, que muita gente acha que a prospecção é você fazer uma captação de um imóvel, e a prospecção é você que tem que se prospectar. Hoje você já saiu um pouco do negócio de ficar indo todo dia pra rua, batendo perna pra cá, pra lá. Hoje você trabalha ali mais no seu escritório, focado ali, e você faz visitas pontuais, né? É assim, hoje eu trabalho com clientes pontuais. Você tem a sua própria imobiliária? Tenho. Desculpa, já emendar. Tenho. Você não falou, né? Qual que é o nome da sua? A FZ Brokers. É uma imobiliária minha, né? Tá no meu nome. Meu nome é Evandro Mota, mas eu sou conhecido no mercado imobiliário como Fazano. Quando eu entrei na Lopes, já tinha um Evandro lá. E empresas comerciais, você não pode usar 2 nomes. Tem que usar um só. E quando eu entrei na Lopes, o nome que estava disponível era Fazano. E aí me apelidaram, como todos da empresa comercial tem. Se você chegasse na Lopes na época que eu trabalhasse lá e perguntava assim, quero falar com o Fazano, só tinha um na empresa inteira, entendeu? E aí eu adquiri esse apelido e incorporei, graças a Deus deu muita sorte, e hoje eu vivo com ele assim, como Fazano. Muita gente me conhece como Evandro, mas muita gente me conhece como Fazano Mota. Eu conheci como Fazano. Sim, muitas pessoas. E você já tem uma equipe grande já junto com você hoje? Você tem um site assim? Não. Não. O meu trabalho é sozinho. Eu trabalho sozinho. Então, tem uma empresa, trabalho sozinho mesmo. A ideia sempre foi essa, de ter a minha própria mais empresa. exclusivo, uma coisa mais exclusiva ali, né? Tanto que ela é pouco divulgada, né? Tem inclusive no Instagram, mas ela é pouco divulgada, porque, na verdade, eu uso a razão social, né? Sim. Que é o meu forte aqui para fazer as vendas, enfim. A Ireli, ela é própria para isso, né? Eu tenho o Cresce, tanto físico quanto jurídico. Qual a sua maior motivação hoje? Do que eu faço? Meu sonho. Eu sou movido a sonho. Então, eu
Recentemente a gente realizou um sonho, eu e a Sueli. Nós sempre gostamos de viajar de navio, né? A gente tem aí mais de 20 navios pelo mundo. E nós fizemos uma travessia de 18 noites no mar. Nós saímos de Santos, aqui de São Paulo, em março, e chegamos em abril na Itália. Mas a gente passou pela França, Portugal, Espanha. E chegando na França, chegamos na Itália, em Gênova, nós pegamos um trem e fomos para Roma. E em Roma a gente ficou um período, nós fomos para Sorrento, fizemos a Costa Amalfitana, incrível, é sonho. Sim. Depois nós fomos para Capri, de Capri a gente foi, fomos para Nápoles, em Nápoles a gente foi para Paris, e de Paris a gente voltou para São Paulo. Vocês até me convidaram para ir naquele dia que a gente se conheceu, né? Mas aí, ai, gente, tristeza. Deveria ter ido, porque eu acompanhei a viagem, foi né? Foi incrível. Então, agora o próximo ano a gente está indo vai pegar um outro navio que é o maior do mundo, o Icon. Por sinal, vai uma turma. E aí a gente acopla mais coisas nessa viagem de navio, que a gente adora navio. A gente sempre faz navio. Inclusive, esse ano a gente vai no navio da Mix, que já é a 4ª edição que a gente vai também, que é um navio de festa. Esse é mais animado, né? Assim, a gente gosta de todo tipo de navio, só que assim, o de viagens é diferente do de festa. Sim. Mas assim, posso afirmar para vocês que é incrível, assim. O navio da Mix, quero mandar um beijo para Giza, né, que é a locutora do Mix, né? Da Rádio Mix, que é incrível, adoro ela. Então, a gente está sempre buscando coisas assim. Agora, meu maior sonho, eu acho que é isso, é buscar novos lugares. Novas experiências. Porque quando você está de frente com um cliente e você fala que você passou por um lugar, então você tem assuntos para falar com ele. Eu tenho um cliente agora que ele está na Grécia e ele falou assim, nossa, é incrível o lugar. Eu tenho outro que está fazendo um percurso no qual nós fizemos e aí eu dei várias dicas para ele. Então ele está seguindo as dicas que eu passei para ele. A Giza mesmo, antes dela ir para Paris, ela falou, Fazano, me conta o que é Paris. Então passei todas as dicas para ela. Então isso, eu acho que o que mais me motiva hoje é o sonho. Conhecimento é tudo, né? Conhecimento hoje é tudo. Eu acho que a pessoa que quer evoluir na vida, ela precisa abdicar de algumas coisas, né? Provavelmente quase tudo, para literalmente viver o sonho, estudar e focar naquilo que realmente interessa, né? E assim, muitas pessoas, eu sei que vê isso como uma coisa, assim, eu particularmente falando, eu nunca fui assim, no offline, nós fizemos uma viagem, a gente foi para Las Vegas, de Las Vegas a gente foi para Nova York, de Nova York a gente desceu de carro até a Disneylândia, e eu não postei nada. Não mostrei nada dessa viagem. Por quê? Eu era offline total. Sim. Hoje em dia, se você fosse fazer uma viagem dessa, você ficaria ali e aí, postando tudo. Tudo. Porque tipo assim, tinha as pessoas que chegavam e me falavam, nossa, Fazano, eu viajava junto com vocês, eu parava à noite para ver aonde vocês passaram, as coisas, porque realmente a gente estava vivendo aquilo e transbordando. Né? É claro que no meio de tudo isso sempre existem os invejosos, como de fato tem, né? Mas você se importa com isso? Eu cheguei numa fase que eu não... eu vou ser bem sincero para você. Eu venho de uma família muito humilde. Eu tenho muitos amigos que cresceram junto comigo e tomaram vários caminhos. E eu respeito, tá? Qual que seja o caminho. Mas os contatos que eu tenho hoje são pessoas que eu me sinto bem do lado. Sim. Tem pessoas que viveu comigo no início, que são humildes como eu, e que a gente se dá muito bem. Mas tem pessoas que eu sei que falam mal de mim. E assim, as pessoas mudam, né? Eu acho que hoje, a forma como eu tô no mercado digital, assim, exposto, todo mundo sabe que eu sou acessível. Todo mundo conversa com o Fazano. Muita gente me manda no direct mensagem e eu respondo. Eu passo meu telefone, por sinal tá lá. Mas tem gente que fala mal, né? Sim. Como eu falei, tem gente que fala, blogueirinho, Fazano tá se expondo. Eu falo assim,
como esse troféu aqui, se eu olhar lá na minha bio, eu tenho mais de 20 troféus de campeão. Mas o que é isso? É determinação, é foco, é persistência, é acordar todos os dias cedo. Gustavo, eu demorava, Angélica, 2 horas para ir para os Jardins e 2 horas para voltar para Guarulhos. Todos os dias era 4 horas de viagem. Você imagina você pode ter o carro mais confortável do mundo, C300 lá, que todo mundo falava, a Sueli falava que era carro de noiva, de fato era. Pode ter o carro mais confortável do mundo. Desgasta muito. Só que chegou uma hora que você passa a colocar o botão lá do automático e ir embora. Só que assim, eu percebi que quando entrou a pandemia, eu falei assim, gente, eu tenho que ter a oportunidade de virar isso. Sim. E eu falei, vai ser agora. E na hora que eu virei essa chave, eu percebo que tem muitos corretores que perguntam assim, Fazano, como que você conseguiu? Eu vou dar um exemplo, tá? Eu fui visitar o Projeto Tamar em Ubatuba. Era numa terça-feira, eu estava lá. Minha irmã, que mora nos Estados Unidos, está aqui, né? Enfim. E eu queria levar a Sofia. Sofia, ela é americana, minha sobrinha. Ela não fala nada em português. E nós fomos para conhecer o Projeto Tamar, junto com os meus sobrinhos, o Tiago e a Isabela, do meu irmão Alexandre. E nós fomos lá, estavam lá dentro do Projeto Tamar. Daqui a pouco eu encontro a esposa de um superintendente na época, que era comigo. E aí ela falou, Fazano, você aqui. A gente começou a conversar, a Sueli estava lá também. E aí eu perguntei do marido dela. Ele estava num stand de vendas. Se eu tivesse na imobiliária, vamos dizer assim, nada contra. Gente, eu sou grato à empresa, zero que tenho contra a empresa, mas se eu tivesse lá, eu estaria no stand também. Sim. E como eu estava de bermuda, de chinelo e de camiseta. Plena terça-feira. Então, assim, hoje, a qualidade de vida que eu tenho, eu acho que é merecedor. Eu acho que, como muitos falam, você é responsável por onde você se coloca. E o dinheiro, como todos falam, para mim, o dinheiro é uma consequência de um bom trabalho. Se você realmente tem um trabalho que você ama, que você gosta, com certeza o dinheiro vai acontecer natural na sua vida. E assim, aonde você está hoje, é tudo que você construiu ao longo. Olha aí vocês. Olha a hora que vocês estão aqui num projeto de vida. Entendeu? Então, assim, o projeto de vida que você escolheu, eu vejo como um sonho. Hoje, atravessei a cidade para vir até aqui, porque eu estou disposto a isso. Porque eu quero. Se eu não quiser falar, obrigado pelo convite, mas eu tenho outro compromisso. Então, hoje, eu tenho assim um livre, espontâneo, vamos dizer assim, para escolher o que eu quero fazer. Hoje um cliente ele me liga, ele fala assim, poxa, Fazano, é tão feliz, né? Eu recebi uma ligação hoje da Yolanda, uma filha de uma cliente que eu vendi uma casa em Guarulhos, quero até mandar um abraço para ela. Ela falou, nossa, Fazano, que orgulho ver você hoje da forma como você está. Eu lembro quando você vendeu a nossa casa lá há 20 anos atrás. E hoje... E ela mandou uma mensagem para mim e eu respondi ela. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Não mudou nada em minha vida. Eu continuo sendo a mesma pessoa, só que com qualidade de vida. Imagina, quando eu era diretor da Lopes, eu tinha dinheiro, mas não tinha tempo para gastar ele. Como que é isso? Entende? Para eu pedir uma folga, meu Deus do céu. Era um sacrifício. Era um sacrifício, por quê? A Lopes é lançamento. Eu tinha um dia na semana e um final de semana por mês, que aí seriam 3. Aí você pega 4, que é quarta-feira, que era a quarta-feira que eu pegava, e mais 2 dias na semana, era 6 dias. Então, de 30 dias, eu trabalhava 24 dias. E eu tinha 6 folgas no mês. Deus. Eu trabalhava todos os dias. Então, hoje eu vejo assim que tudo que eu construí até aqui, graças ao que eu tenho aqui, né? Você vê, esse aqui eu recebi em 2003, foi um ano que eu vendi 107 milhões de reais. Eu tenho, assim, muito orgulho de tudo que eu passei nessa empresa. Constituí grandes amigos nessa operação, mas eu aprendi muita coisa. E uma das coisas que eu aprendi foi a humildade. Porque eu percebia que muitas pessoas que passaram do meu lado não tinham humildade. Como falam, colocavam uma banca mesmo, né? Sim. E hoje eu percebo que muitas pessoas
não estão nessa mesma linha que eu estou. Mas o digital mudou a minha vida completamente. Posso falar para vocês com propriedade. E se hoje fosse o último dia de vida, qual mensagem você deixaria aqui pro pessoal que tá vendo a gente? É forte isso, hein? Eu acho que a mensagem seria: acredite em Deus. Ele está presente em todos os momentos. Tudo que eu faço, eu sempre acredito, sabe? Que Deus está presente na minha vida em todos os momentos. Não sei, a gente que vem de uma família, como eu disse, muito forte isso. A minha mãe, nós fomos criados numa igreja católica, né? Apostólica, romana e praticante. Nós temos o hábito de agradecer a Deus por tudo que acontece na nossa vida. Então eu fui batizado, crismado, casei numa igreja católica, né? Então assim, a gente tem aí uma doutrina. E a doutrina que eu tenho é de acreditar em Deus. Eu acho que tudo que acontece na vida tem um porquê. Tudo tem um porquê. Às vezes, como que eu me coloco, tá, Gustavo? E isso é fato, tá, Angélica? Eu acho que quando acontece um fato negativo na minha vida, eu não vejo como negativo, eu vejo como positivo. Então, a minha mensagem é essa: acredite em Deus, porque Ele está presente em todos os momentos. Eu falo uma coisa que eu acho tão forte, mas eu tenho que falar. E eu ouvi isso de um pastor amigo. Eu pergunto para vocês: vocês sabem o que... Peraí. Vocês sabem que o diabo... Não. O diabo sabe o que vai acontecer com vocês amanhã? Não. Não. E Deus? Deus sabe. Mas quando você fala... O diabo sabe. Ele ouve. E ele atrapalha a sua vida. Então, eu procuro não falar nada. Eu procuro sempre estar de boca fechada. No intuito Até arrepiei aqui, ó. Sim. No intuito de você... as coisas boas, né? Eu vejo assim, que na internet aceita tudo. Aceita tudo. E eu falo para vocês com propriedade. Tem coisa que acontece na vida da gente que a gente não deve comentar. Aconteceu um fato essa semana, eu postei, a senhora falou, tira. Aí eu tirei. Porque tem coisas que realmente invejam as outras pessoas. Sim, sim. E traz sentimento ruim ali pra, né, uma energia negativa, né? Exatamente. Só que assim, pra mim, pode bater que rebate. Porque eu tenho Deus comigo. Eu também sou assim. Eu pode bater. Eu não vou deixar de viver certos momentos da minha vida me prendendo a isso. O que é dele é dele. Eu não tenho isso para oferecer para as pessoas. Eu não vou oferecer nada mais a não ser amor, respeito, humildade. Então, assim, quer bater, bate lá onde você tá. O problema é da pessoa. É que tem gente que olha assim, vamos lá, eu fui gravar com uma Porsche, uma casa. Quem me orientou aquilo foi a agência. Porque para engajar, você tem que postar, Sim. Você tem que estar com um carro apresentável. Entendeu? Ok, eu vou lá gravar com um carro. Só que aí gravaram eu dando um depoimento dentro do carro. É claro que quem tá olhando fala, nossa, o Fazano tá querendo se mostrar, entendeu? Só que tem coisa que, como a gente é direcionado... É um trabalho. É um trabalho. Eu aceito, mas tem coisa que fala assim, não, gente, não tem nada a ver isso pra mim. Fazano, você tem que fazer uma dancinha, não tem nada a ver comigo. Entendeu? Então, assim, tem coisas que não faz o meu tipo. Não, Fazano, mas tá engajando, como fala. Viralizando, né? Tá viralizando no momento. Fala, ok, deixa viralizar. Mas eu não vou fazer isso. Então, assim, eu levo mais pro lado sério das coisas. Mas, às vezes, é claro que tem uma descontração. Enfim, descontrai ali perante alguma coisa. Mas eu sempre levo pro lado sério das coisas. Eu acho que é uma característica minha. Sim. E uma das coisas que, assim, eu não gosto... desde criança, palavreados. Eu acho que é como se você tivesse sendo carregado por uma pessoa, pegando uma carona de uma pessoa no banco de trás, e a pessoa, de repente, ela passa numa lombada sem te avisar, e você bate a cabeça, sabe? Quando uma pessoa fala um palavrão perto de mim, eu me sinto assim. Então, sempre quando eu vou falar algo que eu acho que é um palavreado, eu sempre coloco a palavra, desculpa o palavreado. E eu falo alguma coisa, eu preparo a sua mente para isso. Sim. Então, uma das coisas que eu acho feio é a pessoa que não tem uma boa dicção, é a pessoa que vive falando na gíria. E, para quem é do mercado imobiliário, realmente tem que mostrar que você é uma pessoa que faz tudo certo. Hoje, o corretor ele responde civil e criminalmente por tudo que ele fala e por tudo que ele faz.
Então, tem que estar bem antenado e tratar os clientes com excelência. Bom, Acho isso, que né? pra ir finalizando, só mais a última lá, agora. Não, porque já deu o horário. Gente, quase 2 horas já. Sério? Passar Incrível. rápido, né? Então você responde Mas rapidinho e aí, essa. vocês estão achando que tá indo tudo bem? Nossa! Ótimo. Você viu que a gente perde o tempo, às Perde vezes o ali. tempo. Eu fico até olhando pra ele assim que ele quer ir embora, O né? Júlio daqui a pouco vai se tornar agosto, gente. Tá, então. É verdade. Desculpa, Júlio. Júlio é um cara incrível, gente. Se você pudesse apagar uma memória da sua vida, assim, qual seria? É forte. Só de lembrar eu me emociono, porque ver a minha mãe indo embora foi algo muito difícil na minha vida. Minha mãe foi tudo para mim. Então é difícil, né? Porque nenhum dos meus irmãos conseguia fazer o que eu fiz. E por isso que eu falo, eu tenho muito Deus na minha vida. E eu acompanhei tudo isso. Minha mãe, felizmente, foi levada pelo câncer. E a gente que acompanha isso, né, é difícil. Então, para mim, era um momento que eu não gostaria de ter passado. Mas a gente tem que ser forte e suficiente, como eu falei, acreditar em Deus e nos propósitos de Deus, né? E com certeza ela tá super orgulhosa lá de cima, né? Muito, muito. Falou de mãe aqui já. É difícil, né? É uma coisa que mexe com a gente. Mas assim, enfim, são coisas da vida que a gente vai ficando mais velho e acaba passando por isso. E agora vem as felicidades, né? Acho que tudo na vida tem o retorno da felicidade. Basta você acreditar e que eles estão num bom lugar, né? Então, enfim, faz parte da nossa vida e da nossa história. Mas eu acho que o que a gente passou, a gente deve lembrar com dignidade, né? Porque o legado que nossos pais deixou para minha família foi algo assim muito bom, assim. Eu tenho só que agradecer todos os momentos que eu tive com eles. Assim, cada um tem... Nós somos em 6 irmãos, né? A Valéria é a única irmã mulher que eu tenho, que é a mais velha. Depois tem o Wagner, que é mais velho do que ela. E eu percebo assim, cada um tem uma forma... Meu pai e minha mãe sempre falavam, né, que os irmãos são como os dedos da mão. Cada um é de um jeito, de um tamanho, mas são tudo da mesma mão. Então isso hoje é uma coisa que me impacta demais. O sentimento que eu tenho por eles é algo... Às vezes eu não gosto nem de postar, nem de falar, né? Às vezes as coisas que a gente passa, né? Reviver tudo, porque por mais que quem viveu sabe, né? Não é fácil. Mas é isso. Por favor, né? Não vai fazer eu chorar também, né? Eu perdi o fio da meada. Eu Onde também. que a gente tá mesmo? Não, mãe é mãe. Eu sempre falo isso, mãe é mãe. Só pra quem perdeu sabe o que é. E eu devo tudo a ela. Tem um mês e meio, acho que tem 2 Sim, meses. 2 meses. Tem 2 meses, devo absolutamente tudo a ela. Foi uma dor e tá sendo uma dor ainda. Hoje mesmo eu tava no carro e eu, angustiado, coração apertado. Eu queria falar com alguém, eu queria falar com a minha mãe, eu não tinha ninguém pra falar. E dói, sabe? Dói porque as coisas estão acontecendo. Seja pessoal, de vida, as coisas estão acontecendo e você não tem ninguém ali pra dar um abraço, uma palavra de conforto, só que atrás tá vindo um peso gigantesco e você não tem a sua mãe pra te dar um abraço, sabe? Uma das sensações piores da minha vida. Piores, assim. Mas, como você falou, faz parte da vida adulta, né? Eu amadureci, eu tenho que amadurecer com isso e... Você sabe que eu tive várias situações como você, assim, às vezes de contar uma coisa boa do que me aconteceu, ou contar alguma coisa do que está acontecendo, e eu sempre ligava, e aí eu tinha áudios com a minha mãe, porque entrou aquela época de você gravar áudio, e aí eu fiz uma coisa que eu deletei os áudios. Eu falei assim, não, porque... E aí eu comecei a conversar com ela, sabe? Conversar mesmo com ela, falando com Deus e falando com ela. E hoje a minha vida é assim, eu falo com a minha mãe todos os dias. Peço força para ela, peço, sabedoria, peço para tirar as pessoas negativas da minha vida e colocar as pessoas boas.
E peço para Deus dar força para mim, porque não é fácil. Mas, foi como eu disse, a gente tem que continuar a viver, continuar a jornada. Né? Porque ainda Deus tem um propósito na vida da gente. Né? E você sabe muito bem disso. Quando Deus tem um propósito, não adianta. É isso que a gente vai ter que passar e saber passar com excelência. Né? Procurar... A emoção é difícil segurar. O que você sentiu agora não tem como. Você vai sempre sentir. A gente é ser humano, a gente é de carne e osso. A gente tem sentimento. É uma coisa difícil de não sentir isso. Ainda mais por uma coisa tão recente. Né? Mas eu tenho certeza, né? Minha mãe já fazem 4 anos, um pouco mais. E às vezes eu procuro nem pensar no tempo. Às vezes eu nem lembro. Eu quero não lembrar. Eu quero lembrar dela como sempre foi comigo, sabe? Então é dessa forma que eu quero sempre ter a memória dos meus pais. Tanto da minha mãe quanto do meu pai. Porque não é fácil. Não é fácil. E a gente tem que viver. Você que tem seu pai, poxa, viver... Eu vi esses dias que você postou com ele, toda feliz. Ele lá, sorridente, com o chapéuzão dele lá. Então é isso. Eu acho que esse é o momento que você tem que ter da alegria, trazer isso para você, viver junto com a sua sobrinha, né? Então, assim, eu acho que é isso que você tem que viver. E aquilo que eu falei no início, é o legado que eles deixou para nós. De respeito, de respeitar os mais velhos, tratar as pessoas como você gostaria de se tratar, chamar todos pelo nome. Eu acho que algumas coisas que meus pais me ensinou, ser cortês, sabe, ter obediência daquilo realmente que vale a pena. Bom, gente, agora é isso, né? Agora já ultrapassamos aqui o limite do limite já. Mas desculpa mesmo, é que tem dias e tem dias, né? E hoje foi um dia que eu queria falar com alguém e não tinha. E aí... Acabou ouvindo. Mas, gente, foi isso, né? Pra quem assistiu, pra quem vai assistir depois, Fazano, obrigada mais uma vez por tudo isso. Nós já nos conhecíamos, né? Mas não a fundo dessa forma, de carreira, de vida. Parabéns pela sua história. Que você continue aí trazendo muita informação e também ajudando a muitas pessoas a querer conquistar cada vez mais, né? Que o básico ali a gente já tem, mas a gente pode sonhar mais, a gente pode ir além, né? E você transformou disso, né? De um trabalho que para muita gente é simples, você transformou aí em um negócio gigantesco que hoje transforma a sua vida, transforma a vida de milhares de pessoas que estão à sua volta. Então, mais uma vez, obrigada, né? Nós aprendemos muito hoje aqui com você e que você continue aí trilhando seu caminho. Eu que devo agradecer, assim, você, o Gustavo, muito simpático conhecer o Gustavo aí, casal incrível. Agradecer todos os meus seguidores, todas as pessoas que me mandam mensagem, tá ali sempre comigo, me dando força também, porque também não é fácil, né? Eu acho que você tá sempre ativo na rede social, que nem como você iniciou falando, não é fácil. Sim. Então, para mim, tudo é conteúdo, sabe, gente? Eu vou gravando conteúdo e depois eu vou soltando para vocês, mas participar de um podcast com um casal igual vocês, para mim é uma honra. Quero agradecer aqui o Júlio também, que tá ali com a gente, né? E todas as pessoas que estão aí assistindo a gente, que vai assistir. Lá tem Fazano Mota, Fazano com Z, Mota com T só. Pode me seguir, pode me chamar no direct. Eu tô ajudando muitas pessoas que estão aí do mercado imobiliário. E foi o que eu falei, eu tô aqui para transbordar. Se eu ajudar uma pessoa por dia, já tô feliz, que esse é o meu ponto principal. Mas não esquece que a gente tem um apartamento lá de 24 milhões que a gente quer. Tá? Não esquece. Com certeza. Então é isso, gente. É Boa isso, noite. gente. Não esqueçam de compartilhar, se inscrever, ativar o sininho de notificação. Como vocês viram, muito conteúdo bacana aí. Quem puder compartilhar. O cara é um exemplo de humildade. Quando eu cheguei ele aqui, lá embaixo na recepção, a gente se encontrou. Eu já senti uma energia boa nele, assim, eu já vi, sabe quando o santo bate? Então é isso, é o que ele falou, eu tenho certeza que qualquer pessoa de qualquer lugar do país mandar uma mensaginha lá, ele vai dar atenção, ele é esse tipo de pessoa, não é aquele, sabe, tem aquelas pessoas que deixam o direct, um monte de gente sem responder, ele com certeza vai poder te ajudar, se ele tiver com tempo, ele vai fazer isso. Isso e é mesmo, isso, muito obrigado, certeza. Viu? Gente, eu que agradeço. Imagina. Beijo para todos, Beijo, muito gente. obrigado. Tchau. Muito obrigado. Boa noite.